Uma boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos no Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Para nós mais íntimos, o Assis, que tanto nos fala ao coração, né? Saudade de tantas vezes das palestras presenciais, tantas vezes juntos por aí. Cumprimentar a senhora Jacinta, presidente atual do Centro Espírita, o senhor Nilson, a Rosa, e na pessoa deles estender esse cumprimento a todos os frequentadores da casa, que todos possam se sentir aqui cumprimentados e acolhidos nesse momento, e nos abençoe a todos, que o mentor de cada um de nós esteja conjugado conosco para que o entendimento das palavras seja mais claro e seja vigoroso em nossa mente, em nosso pensamento. Vamos falar hoje do valor do bem. De que maneira que o bem pode repercutir no íntimo do nosso ser. E de que maneira que, agregando esses valores do bem em nós, podemos nos relacionar com aqueles que ainda se encontram afastados do bem. Qual é a forma que o bem se relaciona com aqueles que estão dele afastados? De que maneira? Quais são os recursos que nós utilizamos? Então essa vai ser a fala de hoje, espero que possamos aproveitar. Bom, o bem e o mal. Para falarmos do bem, precisamos conceituar o bem e o mal. O bem, pelo dicionário, é tudo aquilo que enseja condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento, ao progresso de uma coletividade ou de uma pessoa. Então, o bem, aquilo que enseja o equilíbrio, a manutenção e o aprimoramento e o progresso. E o mal é tudo aquilo que é prejudicial, que fere, que concorre para o dano, para a ruína de alguém, que é nocivo à felicidade e ao bem-estar físico de alguém ou de uma coletividade. Essas são as definições do dicionário Roaz da língua portuguesa. E a definição dos espíritos? Qual a definição que os espíritos nos oferecem para o bem? Na codificação espírita, eles nos dizem que o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Daí percebemos que agir de acordo com a lei divina é o bem. Agir contrário à lei divina representa o mal. O mal sempre procede, então, da ignorância dessas leis divinas, ou do relaxamento do espírito que, compreendendo as leis divinas, decide, por conta própria, pelo seu livre-arbítrio, afastar-se dessas leis. A moral é uma regra de boa conduta, essa distinção entre o bem e o mal, que se funda nessa observação da lei de Deus, e isso é a definição que nós podemos dar de moral. Moral é essa boa conduta da distinção entre o bem e o mal. Como que a gente pode distinguir o bem do mal? Os Espíritos nos dizem que Deus nos deu a inteligência para que possamos distinguir um do outro. Mas Kardec sempre insiste nas perguntas para que fique bem claro, para que possamos realmente ter esse conceito bem compreendido no íntimo do nosso ser. Ele vai dizer que o homem é sujeito a erros, então ele não pode se enganar no julgamento do bem e do mal, acreditar que faz o bem quando na realidade está fazendo mal. Isso ocorre, muitas vezes acontece isso na nossa vida, na nossa existência, pensamos estar fazendo bem, mas motivados muitas vezes por nossos apegos, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E aí a resposta que os Espíritos dão a Kardec é uma resposta que é muito clara. Eles vão trazer Jesus na questão 632 do Evangelho, eles vão dizer: Jesus vos disse, vê o que gostarias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, nós poderemos fazer com tranquilidade, sem erro de que, dessa maneira, estaremos praticando o bem. E tudo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, estaremos, então, praticando o mal.
porque a regra de Jesus se torna clara desta maneira. Então, fazer o bem é a aproximação dessa lei divina, porque a lei divina é a lei do amor, é a lei da cooperação, é a lei que nos irmana a todos, nos coloca todos unidos, todos, de uma certa maneira, um cuidando do outro, um enxergando o outro como seu irmão. Então, fazer o bem é se aproximar da lei divina e afastar-se dela, estaremos fazendo, então, o mal dessa maneira. Mas nós podemos fazer essa escolha de maneira simples, nós já estamos integrados de uma condição que nos possibilita simplesmente decidir, olha, a partir de agora eu só faço o bem, e só faremos o bem. Não, é um pouco difícil, né? Porque nós trazemos uma sombra espiritual, nós trazemos todas as dificuldades que caracterizam o nosso estado evolutivo pequeno, né? Persiste no espírito humano a tendência para o mal, diz Joana de Ângeles, que Platão identificou-a nas suas observações profundas, denominando-a como a face escura do ser. Essa sombra pessoal que é desenvolvida desde criança em nós vamos formando então o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso eu consciente, a partir das atitudes aprovadas que nós realizamos. E ao mesmo tempo nós vamos jogando, levando para a sombra psicológica tudo aquilo que são as atitudes que não são aprovadas, mandando para essa sombra tudo que não se adequar ao padrão da aprovação das pessoas, da sociedade ou da religião. Então, se não está aprovado pelas pessoas que me cercam, pela sociedade, pela religião, mesmo que eu tenha aquele tipo de procedimento ou a vontade de fazer, aquela condição está inerente no meu ser, eu penso naturalmente, automaticamente naquele mal, eu procuro ignorá-lo, procuro jogá-lo para uma sombra psicológica, fazendo como se ele não existisse, jogando para debaixo do tapete todo o aspecto negativo. Mas a gente precisa se conscientizar de quem somos. Não adianta simularmos que somos aqueles santos, criarmos uma persona, uma máscara de santidade em nós, quando não traduz a nossa realidade ainda. Nós temos que ser quem nós somos. Mas ser quem somos, reconhecer o mal que está em nós, que existe em nós, não significa ativá-lo, não significa fortalecê-lo e expressá-lo o tempo todo. É reconhecer a existência dele e, de uma certa maneira, conviver com ele, mas tentando trabalhar e fortalecer sempre o aspecto positivo. Todos nós, né, temos esse aspecto sombrio, com esses desejos e atitudes que não são admitidas nesse padrão de Deus, nos amar, ou dos nossos amigos nos amarem, ou da nossa família nos amar. É simples, é natural, porque nós somos ainda, chegamos outro dia simples e ignorantes, somos espíritos imperfeitos. Aqui no nosso planeta, quase que 100% dos espíritos encarnados são espíritos imperfeitos ainda. São espíritos que estão lutando, estão trabalhando pela sua evolução. Então a gente precisa, consciente de que somos espíritos imperfeitos, tentar fazermos a nossa libertação dessa nossa própria herança atávica que existe em nós, estabelecendo uma identificação por uma vontade, por um desejo, uma identificação com aqueles arquétipos de luz que existem em nós. Nosso objetivo é que possamos nos libertar dessa herança que nos prende. Somos ainda espíritos imperfeitos, onde predomina em nós os aspectos materiais. Predominar o aspecto material significa que nós temos ainda as paixões ruins, temos ainda o ciúme, a inveja, o ódio, a raiva. Mas como um aspecto natural da nossa personalidade, do nosso ser, nós realmente ficamos com raiva. Nós, eventualmente, ficamos com um sentimento de mágoa. Nós também, às vezes, somos possuídos pela inveja. E temos que reconhecer que esse
sentimento faz parte de nós e trabalhar conscientemente em favor dos outros sentimentos, em favor do bem que possa produzir o nosso distanciamento desses aspectos que ainda vivem em nós, trabalhando para desenvolvermos as paixões boas, o desapego, a abnegação, a alegria, a calma, o amor. Então, cabe em cada um de nós fazer esse trabalho pela nossa ascensão, né? Chico Xavier tem uma história muito interessante, uma frase, em que ele diz que nossa evolução se dá pela desidratação. Nós desidratamos ou pelo suor ou pelas lágrimas. Por conta desse aspecto negativo que existe em nós, muitas vezes nós vamos evoluir a partir das lágrimas. Lágrimas de arrependimento por aquilo que fizemos e que não gostaríamos de ter feito. O próprio apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu ainda faço, naquele aspecto do desenvolvimento da sua personalidade, na sua aproximação com os arquétipos de luz em si mesmo, a sua aproximação com os ideais do Cristo, até o momento em que ele vai dizer que o Cristo vive em mim, né? Então, foi um trabalho que ele realizou e é esse o trabalho que cada um de nós, desidratando pelo suor e pelas lágrimas, deixando de desidratar pelas lágrimas do arrependimento por fazer aquilo que não queremos fazer, não queríamos fazer, e passando a trabalhar a nossa evolução e desidratar pelo suor do trabalho no bem, pelo suor do nosso esforço em evoluir, em crescer. Esse é o trabalho. Porque aqueles espíritos que se encontram afastados do bem, é sempre uma própria escolha, viver afastado do bem. Em determinado momento, algo o feriu ou algum tipo de processo de orgulho, de egoísmo em que ele penetra com muita profundidade. Então ele faz essa escolha de viver afastado do bem. Escolha de viver longe da harmonia com a energia divina, longe da harmonia com os princípios que Jesus nos oferece. E aí ele vai fechando-se em si mesmo, vai se isolando. Cedo ou tarde ele se encontra isolado como se estivesse dentro de uma casca. Todo espírito que vive afastado do bem vai construindo em si esse processo de afastamento, vai construindo uma barreira entre ele e todos aqueles que o rodeiam. Passa a ter a sua consciência escravizada ao mal, como se fosse algo fechado, algo ali preso, tolhido de novas ideias, tolhido de novas luzes que possam penetrar. Então fica fechada, totalmente, como se estivesse totalmente vedada para que nenhuma luz pudesse penetrar ali. Presa nos seus próprios raciocínios, presa nas suas paixões, fica, de certo modo, impermeável, para não ceder das suas convicções, para não se deixar ser tocado ou abalado por nada externo, fica fechado em si mesmo, nos seus próprios raciocínios, nas suas convicções, nas suas paixões, impermeável, isolado, fechado. Assim ficam todos os espíritos que se afastam do bem, se afastam da energia divina, que é a energia que nos permite estar abertos, estar, de certa maneira, recebendo sempre as orientações, as intuições, novos pensamentos, novas ideias para interagir na nossa mente. Esses afastados do bem têm o coração endurecido. Jesus sempre se condoía da dureza dos corações daqueles que conviviam com ele naquela época. Precisa sempre, esse coração endurecido precisa de uma proteção. Endurece o coração como se estivesse criando uma proteção para resistir os chamados da própria consciência, para resistir o bem que o cerca, porque a todo lado o bem nos toca. A todo lado vem uma atitude carinhosa de alguém que nos emociona, que nos toca. Então, para resistir, fica isolado, fica fechado. O bem dos seres que o amam, o bem, resistir aos chamados do Cristo, ao amor que o envolve, resistir aos seres que o amam e que, de certa maneira, poderiam emocioná-lo, poderiam quebrar esta coraça que foi criada. Afastam-se, vivem afastados.
endurecido, com raciocínio preso, algemado às próprias ideias e às próprias paixões. Passa-se a ser, então, escravo das suas paixões, do orgulho, do egoísmo. A razão fica perturbada, turvada, ensombrada no seu modo de ver. Para eles, só aquilo que eles pensam é que tem muita lógica. Rejeitam qualquer reflexão contrária. Os argumentos e até os fatos que lhes são apresentados são rejeitados automaticamente, não querem enxergar, não enxergam às vezes uma realidade que está diante dos próprios olhos. Assim eram os fariseus, que enxergavam a lógica em todo o rigor, em toda a formalidade da religião que professavam, em todo aquele excesso de ritual que eles professavam. Ali para eles estava toda a lógica, estava toda a coerência estava ali. Eles não se deixavam tocar pelas palavras que Jesus falava. Eles não se deixavam tocar pelos exemplos que Jesus lhes oferecia. Não se deixavam tocar pelos milagres que Jesus fazia. Assim a gente tem em Mateus, no capítulo 3, de 1 a 6, eu vou lhes contar aqui, que é uma entrada. Jesus entra na sinagoga e ali estava um homem com as mãos mirradas, com uma das mãos mirrada. Estavam ali observando os fariseus, para observar, porque era no sábado, queriam observar se Jesus realizaria a cura no sábado para o acusarem. E aí Jesus disse àquele homem que tinha a mão mirrada para que se levantasse e viesse para o meio da sinagoga. E perguntou então, se vira para os fariseus e pergunta-lhes: é lícito fazer no sábado o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E aí eles se calaram, olhando para eles em redor com indignação e se condoendo, Jesus se condoendo pela dureza do coração deles. Disse então ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã, ficando sã como a outra mão. E aí, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, os discípulos de Herodes, os partidários de Herodes, tomaram conselho contra ele, procurando ver como o matariam. Então eles tinham a razão totalmente turvada, perturbada. Nem o milagre que acontecia na frente deles não permitia que eles mudassem a sua forma de pensar, alterassem o seu pensamento, pudessem compreender e ser tocados por um bem que ali ocorria. Né? Então, quanto mais baixo na criação, a força muitas vezes é vista como o caminho, como a saída, a imposição, a violência. Isso acontece quanto menos evoluídos estão os espíritos, quanto mais baixo na criação. Essa violência, imposição, repressão, ela é a visão da força como sendo a solução, como sendo o caminho. Mas quanto mais alto, quanto mais evoluído está o espírito, mais ele busca ou revela um outro tipo de força, que é a força do bem, força da paz, do perdão e do amor. Emmanuel, no capítulo 89 do livro Vinha de Luz, Na Intimidade do Ser, ele vai nos ensinar, de certa maneira, como a gente pode se relacionar com esses que estão com a mente cristalizada, estão renitentes no mal. Ele vai dizer que não basta para nós apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo nos inspira, que é indispensável nos revestirmos deles. O problema não é de pura cerebração. Então não adianta a gente ter a inteligência desenvolvida, fazer cerebração, fazer raciocínios, termos muitos argumentos. Ele vai dizer que é indispensável que tenhamos esses sentimentos sublimes que o cristianismo nos inspira, incorporados em nós, sentimentos do amor, do perdão, da paz. Esses sentimentos têm que estar incorporados em nós. E vai dizer que o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Então o mal vai compreender apenas o verdadeiro bem, aquele bem que não é o bem que eu quero para mim mesmo, é o bem que eu quero
para todos, para a coletividade. É o bem que serve a todos. Vai dizer que o orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende outra ação que não seja a humildade. Então, o orgulho não pode ser combatido com outros argumentos orgulhosos. O orgulho só vai ceder e renunciar a seus propósitos a partir de um contato com a humildade. A humildade é que pode realmente fazer o orgulho renunciar a seus propósitos infelizes. Sem o espírito, diz Emmanuel, sem o espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Então é isso, a gente, sem enxergar o outro como irmão, a gente não vai demover ele de uma atitude egoísta. A gente tem que ter incorporado esses sentimentos da fraternidade, da paz em nós, do perdão, do amor, para podermos então lutar, nos relacionarmos de forma mais eficaz com o mal, com o orgulho e com o egoísmo. Eles só vão ser tocados dessa maneira. Isso lembra que existe uma passagem também em que, no livro Ação e Reação, em que Silas perguntam a Silas o que seria o mal. Silas vai dizer que o mal é a prosperidade, é o progresso, o mal é tudo de bom, o mal é o estudo, o mal é o conhecimento, o mal é tudo de bom para a própria pessoa, exclusivamente para ela. E o bem é também o progresso, a prosperidade, o conhecimento, é tudo de bom, não só para a própria pessoa, mas para todas as pessoas, para a coletividade. Então é mais ou menos assim, para a gente poder fazer essa relação. Muitas vezes a gente quer arrastar, fazer o arrastamento daqueles que pensamos que estão distantes do bem, pensamos equivocadamente que nós já estamos mais próximos do bem, não sabemos o nosso passado, qual é essa história que nós estamos carregando, né, para podermos julgar, fazer esse julgamento da nossa condição. É muito difícil esse julgamento, mas assim, a gente tem esse impulso de querer, de certa maneira, converter as almas que caminham conosco, né? E aí no Boa Nova, no capítulo 7, Tadeu, tem uma passagem de Tadeu com Jesus, em que Tadeu está impressionado com os espíritos impuros, com tantos espíritos impuros que ali existiam, e aí queria encontrar um meio mais rápido de converter aquelas almas, trazê-las para o bem. E aí vai falar, se Jesus tinha tanto poder, por que não irradiava toda a sua luz e os convertia, os trazia à força para o reino dos céus, para a causa do Evangelho? E aí Jesus vai fazer uma pergunta que é crucial para Tadeu. Tadeu, qual é o teu principal objetivo? Qual é o nosso? A gente pode trazer para nós também essa pergunta de Jesus. Qual é o nosso? Qual é o principal objetivo de cada um de nós? Foi a pergunta que Jesus fez a Tadeu. Qual é o teu principal objetivo? E a resposta de Tadeu foi inteligente. Ele responde, a edificação do reino de Deus em mim. Isso serve para todos nós. O nosso principal objetivo é essa construção do reino de Deus no íntimo do nosso coração, do nosso ser. E aí Jesus lhe diz, então por que você exige dos outros aquilo que você nem ainda tem a dar? Ou seja, a gente ainda nem construiu o reino de Deus, não temos o reino de Deus integrado totalmente em nosso coração, mas a gente já quer exigir dos outros a transformação total deles, se nem ainda temos a dar. E aí Jesus vai dizer coisas importantíssimas, que nós só convidamos os outros ao reino da luz a partir da luz que tivermos irradiando em nós. Só convidamos os outros a esse reino de Deus a partir do reino que já estivermos construído em nós. Só a luz do amor divino, Tadeu, de Jesus, é capaz de converter uma alma à verdade.
Por acaso, ainda vai completar, por acaso já viste algum contendor, aqueles que ficam brigando na terra, se convencer sinceramente apenas com a força das palavras do mundo? Então Jesus vai dizer exatamente que as palavras não vão converter ninguém. O que pode converter alguém é o exemplo, o que pode converter alguém é o amor, é a luz que a gente possa irradiar de nós. É essa luz, é esse reino de Deus que a gente já tiver construído em nós, é que vai realmente poder ter um poder de convencimento sobre aqueles que caminham conosco. Paulo, em Coríntios 1 Coríntios 20, vai dizer: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele é isso. O reino de Deus em nós não são palavras, é um poder que irradia. E nós vemos vários espíritos na literatura de André Luiz, Cipriano, por exemplo, tantos outros, que o que eles têm, na verdade, é a humildade, um amor, uma condição de enxergar aqueles que estão ao lado dele como se fossem irmãos ou filhos verdadeiros deles. E é esse sentimento que irradia que vai produzir o convencimento e que vai emocionar e que vai quebrar aquela redoma que está colocada em espíritos, às vezes, que se encontram muito afastados do bem e que constroem aquela casca em torno de si mesmo. Só o poder do amor verdadeiro, do bem, desse bem verdadeiro, de enxergar o outro como um irmão, enxergar o outro como um filho, esse bem, esse amor é que tem o poder de quebrar essa casca, essa redoma que os espíritos construíram em torno deles. Não no poder humano, nas forças humanas, mas o poder que irradia das forças avassaladoras do bem. No mundo moral não existe oposição, como eu falei, que resista à força do exemplo. A violência, os argumentos utilizados com frieza, sem sensibilidade, sem compaixão, sem entendimento do outro, sem a luz que realmente expulse as trevas, não impactam o indivíduo que está encastelado em si. Ele se fortalece nas suas ilusões, ele se encastela mais, ele fica mais protegido, ele fica mais isolado, porque quando você vai falar com ele só com argumentos, com frieza, sem sensibilidade, sem compaixão, isso não vai tocar os espíritos. A força penetrante do amor, o verdadeiro bem, ele consegue sim conquistar corações, tirá-los dos seus pontos de vista muito específicos, das suas paixões, para reuni-los em torno de ideais mais nobres da vida, em torno da fraternidade, em torno do amor. Assim, esse exemplo, esse verdadeiro bem, a gente vê Bezerra de Menezes fazendo isso há tantos anos. Bezerra tem tantos espíritos que passaram a segui-lo, passaram a trabalhar como se fosse uma força em torno dele, coordenada por ele. Então, a gente vê cidades serem criadas no plano espiritual, espaços, casa transitória, Fabiano de Cristo. Por que Fabiano de Cristo? Inspirada ali naquela força do bem, do amor. Fabiano de Cristo, um espírito humilde, extremamente humilde, que praticava o bem, só o bem, sem querer ser maior do que ninguém, vivia no seu convento, carregando uma moringa de água, levando água para todos os doentes, para todos, sem nenhum cargo dentro da escala do mundo de superioridade, sem nenhum desses títulos, sem nada disso, simplesmente um frade reconhecidamente bom, reconhecidamente humilde, como se fosse uma força de Deus ao nosso lado. A gente vê Chico Xavier também, com as cartas consoladoras que fazia. As mães que recebiam aquelas cartas de Chico não queriam voltar para as suas casas, queriam ficar ali, em torno, em Pedro Leopoldo, perto de Chico de alguma maneira. Ele que, devagar, aos poucos, não de forma dura, não de forma fria, sem sensibilidade, ele deixava passar alguns dias, um tempo, até que ele ia conversando, ia sensibilizando aquelas
mulheres, principalmente, que recebiam carta de seus filhos e convencendo-os a voltarem às suas casas, que não adiantava ficar lá esperando novas correspondências, que as correspondências chegariam lá nas casas delas e que os filhos falariam diretamente aos seus pensamentos, que elas pudessem voltar às suas casas e construir, aproveitar essa misericórdia divina que lhes deu uma mensagem e construir então algo para em benefício a outras crianças, a outras pessoas, e muitas então, depois de um tempo, se convenciam com essa palavra amorosa, com esse exemplo que Chico, esse amor que irradiava dele, e iam, voltavam às suas cidades e faziam lá obras de benemerência, de caridade. Então, isso é muito interessante. Só o bem tem essa força para desatar esses grilhões da treva, da sombra e do ódio. Só ele é suficientemente forte para conferir liberdade e, naturalmente, convidar e sugestionar outros corações a alcançá-lo também. O amor do Cristo não violenta ninguém, mas ele nos constrange. Ele é convidativo, ele é sugestivo, mas é com uma força, um convite, uma sugestão com uma força que não se pode medir. A gente precisa entender que se queremos realmente fazer a nossa escolha, fazer a nossa opção de trilhar pelo caminho do bem, a gente tem que entender que quem opta pelo caminho do bem tem que compreender que esse é o caminho da humildade, do perdão e do amor. É o caminho que desiste da imposição, da violência e da repressão, porque sabe que só por dentro, pelo convite do bem, que o coração haverá de ceder, por dentro. Pelo convite do bem que repercute por dentro, é que esse coração haverá de ceder e abrir-se novamente à luz da vida, que é o amor. Então precisamos nos apoiar do bem e não encontrar tempo a perder para que a gente possa transformar lágrimas de arrependimento em suor de trabalho realizado e executado. Para a gente ir caminhando para o final, eu queria contar uma história. A gente tem no capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna, a gente tem uma história muito interessante, uma passagem em que Zenóbia é a responsável por essa casa transitória, que lá estava André e outros companheiros fazendo no meio do umbral, aquela casa transitória, chamada transitória porque ela estava ali num local, no umbral, que ela sairia dali para um outro local, porque as energias ali estavam já muito saturadas de negatividade, que a casa transitória, então, deveria se modificar o seu lugar. Ela, então, em determinado momento, ela vai como se levantar do solo, do chão, e vai se deslocar para alguns quilômetros distante dali de onde ela se encontrava. E ali aquele local seria saturado de raios e forças magnéticas para eliminar a saturação negativa daquele local. E é interessante que eles vão num local de trevas e abismos, eles vão em busca de conversar e convencer aqueles espíritos que lá estavam, porque ali aquela área seria toda banhada por esses raios e por essas tempestades magnéticas. Então eles vão tentar de alguma maneira convidar os espíritos que saiam dali e que fossem então ser atendidos e ser recebidos na casa transitória. Vão lá e é interessante que esse livro daria um excelente filme de ficção científica em Hollywood, ganharia Oscar pelos efeitos especiais magníficos. E ela vai, eles, em determinado momento, o padre faz um sermão a alguns espíritos que se encontram em determinado local, e eles começam a atirar como se fossem bolas escuras, carregadas de negatividade, e dardos para cima deles. Eles então estendem uma rede magnética para se proteger.
e vão chegar num local em que começam então a conversar. O padre vai colocar, que era um daqueles que faziam parte da equipe, que estava junto com o André Luiz, e faz um discurso para aqueles espíritos que lá estavam. Muitos se emocionam, muitos enxergam neles como sendo a solução, a possibilidade de saída daquele local, e eles então vão perceber, André Luiz fica percebendo que por que eles não chegavam perto, aqueles espíritos que estavam realmente emocionados com aquelas palavras que lhes foram dirigidas, por que eles não chegavam perto. Ele vai perceber que era menos de 30 metros a distância entre eles, mas existia como se fosse um fosso, como se fosse um abismo, que eles não poderiam passar. Em alguns lugares existiam umas passagens, mas lá onde existiam aquelas passagens, existiam alguns desses espíritos renitentes no mal, que não permitiam a passagem daqueles que gostariam de ser atendidos. E ficavam impedindo a passagem. André Luiz se chateia e pensa em ser tomado de um sentimento de raiva por aqueles espíritos, e ele é contido e lhe esclarecem que não, André, os recursos que nós movimentamos são outros, não se desequilibre, porque nós que trabalhamos com Cristo não movimentamos esses recursos. Os espíritos até chegam a dizer que eles são covardes porque eles não enfrentam na luta. E aí, Zenóbia, que é a diretora da casa, vai dizer que evitar um encontro corpo a corpo é um dever de prudência, que nós, discípulos do Evangelho, não temos que sair enfrentando corpo a corpo. Não desistir no sentido de não resistir, no sentido de enfrentar, ou seja, não deve ser levado em conta. Então a gente não deve sair enfrentando, mas sempre num estado natural de vigilância, né? Jamais fugir, mas também não partir para um enfrentamento. Não deixando campo à proliferação do mal, mas não partir para um enfrentamento. E aí, em determinado momento, Zenóbia lança então uma rede, uma ponte magnética de luz para que aqueles espíritos pudessem então atravessar. E os sicários, aqueles que tomavam conta deles, se aproximam de onde aquela ponte foi lançada e não permitem que nenhum dos espíritos atravessasse aquela ponte. Zenóbia mantém durante um tempo, mas vai perceber que nenhum daqueles espíritos conseguiria atravessar aquela ponte de luz. Ela manda então recolher a ponte de luz. Eles têm como se fosse uma camada de luz que os protege também de qualquer tipo de ataque sobre eles. Ela manda recolher aquela ponte de luz e eles voltam para a casa transitória. É interessante que André Luiz vai voltar, e quando ele entra na casa transitória, ele está triste, está chateado, como assim, na ideia dele, em nenhum momento que eles tinham partido para um resgate, algum tipo de atividade no umbral, eles tinham tido esse insucesso de não conseguir trazer nenhum espírito. E aí Zenóbia reúne todos eles quando eles entram lá na casa transitória. E ela vai dizer que não, que eles têm que tirar aquilo do pensamento, que aconteceu lá algo muito mais importante do que se eles tivessem trazido aqueles espíritos à força para a casa transitória, ou se tivessem forçado algum desses espíritos para que eles viessem, porque muitos, quando são levados sem que seja por uma vontade própria, sem que seja pelos próprios passos, logo depois que eles penetram na casa transitória, que lá tem uma disciplina a seguir, lá tem um ritmo, tem um estudo, tem a oração, tem todo um trabalho a se realizar, eles não se acostumam com aquela disciplina da casa transitória e dizem que foram levados à força. Então, terminam por não reconhecer o bem que lhes foi feito. Então, ela diz que aconteceu algo muito mais importante do que levar aqueles espíritos compulsoriamente com eles.
porque é importante que eles aprendam a caminhar com os próprios pés, para que eles não se julguem vítimas do arrastamento. E vai esclarecer que no dia seguinte, quando vier aquela tempestade magnética e com aqueles raios, aqueles que fazem o controle, que não deixam eles passarem e que, de uma certa maneira, supervisionam e aplicam os castigos naqueles espíritos, todos eles fugirão, todos eles debandarão. E os outros que receberam o chamado e que das pessoas da casa transitória, que esses que receberam o chamado vão ter então liberdade e terão tempo, porque a casa transitória ainda ficaria durante um tempo, terão um tempo para lá chegarem. E é realmente isso que acontece. Muitos caminham com os próprios pés, atendem aquele chamado do dia anterior, no dia seguinte caminhando com os próprios pés e escolhendo uma nova maneira de viver, uma nova forma de se comportar. E escolhem, então, caminhar ao lado das forças do bem. A força do bem. Cabe a cada um de nós sempre fazermos a nossa escolha. Se nós queremos caminhar de acordo com a lei divina, porque de acordo com a lei divina estamos praticando sempre o bem. Ou se queremos caminhar afastados da luz divina, encastelando-nos nas nossas próprias ideias, muitas vezes equivocadas, deixando-nos escravos do egoísmo, escravos do orgulho que convive em nós. Então a escolha é sempre nossa. E nós deveremos sempre tomar a decisão, caminhar